Estamos começando mais um programa Saldo Extra e como é bom ter a sua companhia, como é bom ter a sua presença, como é bom poder saudá-lo mais uma vez aqui no nosso programa e ter a certeza de que podemos estar contribuindo grandemente para a qualidade de sua vida. O programa Saldo Extra tem o objetivo de ajudá-lo, assim como todos os programas aqui da Novo Tempo, do seu canal da Esperança. Ajudá-lo a você ter uma vida mais saudável, ajudar você a ter uma vida de bom relacionamento com a sua família, com seus amigos e também na sua vida material. E essa é a razão de estarmos aqui com o programa Saldo Extra. Hoje estamos começando o nosso programa de uma forma um tanto diferente, você deve ter percebido. Eu sempre termino os programas, a maioria deles, lendo um texto da Bíblia. Mas hoje eu quero começar o programa lendo um texto e eu gostaria que você tomasse tempo para refletir comigo. Esse texto encontra-se no livro de Oséias, no capítulo 4, no verso 6. Se você é um estudante da Bíblia, se você gosta de fazer o ano bíblio, certamente você já ouviu esse texto, já leu esse texto. E olha o que ele nos diz. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Essas palavras foram ditas pelo nosso Deus, fazendo aqui uma declaração, uma afirmação de que o povo, seu povo, estava perecendo por lhe faltar conhecimento. Que conhecimento é este que Deus estava se referindo? Certamente Deus estava se referindo aqui ao conhecimento espiritual. Agora veja bem, se o conhecimento espiritual ele é muito importante para a nossa vida espiritual e ele influencia certamente nos nossos relacionamentos, eu pergunto, será que esse conhecimento, ele só se aplica à nossa vida espiritual? Será que nós não precisamos também conhecer outros detalhes como sobre relacionamentos, como lidar com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, com as pessoas que se encontram conosco no nosso local de trabalho? E o que dizer dos nossos filhos? Precisamos adquirir conhecimento também de como devemos educá-los. Eu estou abordando esse assunto porque assim como precisamos de conhecimento em muitas áreas da vida, nós também precisamos de conhecimento no que diz respeito à vida material, à vida financeira. E este conhecimento não se aplica apenas àquilo que vivemos dentro da nossa casa, sobre aquilo que relacionamos com a empresa pela qual prestamos o serviço e recebemos um salário. Esse conhecimento envolve a sociedade, envolve tudo aquilo que está ao nosso redor. É claro que nós não vamos ser especialistas em tudo que diz respeito a finanças, mas precisamos conhecer assuntos importantes que vão ajudar-nos a construir uma vida financeira estável e equilibrada. Eu estou fazendo esta introdução para estimular a você a conhecer conosco aqui do Saldo Extra alguns conceitos importantes sobre tanta coisa que nós ouvimos nos noticiários, de uma forma geral. Eu pergunto, será que essas informações sobre economia que tanto se fala nos noticiários podem influenciar a nossa vida? Eu digo com certeza que sim. E vamos aqui no programa de hoje conhecer algumas dessas coisas que a gente ouve tanto e que podem ser úteis na nossa gestão financeira pessoal. Bom, nós vamos falar hoje um pouco sobre o mercado financeiro. O título do programa de hoje é Entendendo a dinâmica do mercado financeiro. Investimentos, ações, índices, taxas, bancos, inflações, Selic, Copom, IPC, IPCA, cotação do dólar. Estamos permanentemente ouvindo essas palavras nos noticiários, nas revistas e nos jornais. Isso faz parte frequentemente do nosso dia a dia, não apenas nos noticiários, mas também nas conversas por aí. O problema é que nem sempre sabemos exatamente o que cada uma delas significa, nem a função de cada coisa dentro da economia. Como eu disse, no programa de hoje nós queremos entender um pouco melhor de todos esses assuntos que fazem parte deste grande mercado
que nós chamamos de mercado financeiro. Mas o que é exatamente o mercado financeiro? Eu vou fazer uma comparação assim um pouco rudimentar em dizer que o mercado financeiro é um local onde as pessoas colocam seu dinheiro desejando que ele cresça, que ele se multiplique no menor espaço de tempo possível e, é claro, com o menor risco. Agora, isto é fácil? É claro, claro que não é fácil. Todos os segmentos do mercado financeiro mantêm relação assim muito próxima com as políticas monetárias, política fiscal, política de rendas, de câmbio, que vamos falar um pouquinho, comentar daqui a pouco no nosso programa. Os mercados são afetados por essas políticas, e refletem diretamente os resultados das mesmas ao serem implementadas na sociedade. Esses resultados podem ser positivos ou podem ser negativos. É por isso que se costuma dizer que tudo está inteiramente ligado, como se fosse elos de uma corrente. Se um dos segmentos da economia fica desequilibrado, é melhor esperar, pois é possível que num piscar de olhos os ventos mudem de rumo completamente. Você já ouviu falar que numa corrente, a fragilidade de uma corrente ela está diretamente proporcional a qualquer um dos seus elos, ou ao mais fraco dos seus elos. Isso acontece também na economia. Às vezes, um único segmento da economia está ruim, mas acaba afetando todos os outros. Agora, vamos conhecer algumas dessas palavras que nós falamos aqui na introdução. E eu quero começar falando daquela palavra chamada inflação. A inflação é um fenômeno que resulta de um aumento constante nos preços dos produtos e dos serviços oferecidos no comércio. Vamos citar aqui um exemplo. Imagina que, como todo brasileiro, a gente gosta muito de comer arroz e feijão. E toda semana vamos ao supermercado e compramos um saco de arroz e compramos um saco de feijão. E para atender a essa demanda, os produtores se preocupam em plantar toneladas de grãos dos produtos todos os anos. Mas, às vezes, vem uma onda de frio, uma praga infesta a lavoura, ou, quem sabe, determinada região produtora sofre em função das chuvas, uma enchente muito forte, enfim, os mais diversos problemas. E qual é o resultado? A produção cai. A feira e os supermercados começam a receber menos sacos de arroz e de feijão, porque não existe uma grande produção, só que as pessoas continuam querendo comprar a mesma quantidade. O que o mercado faz então? Começa a regular o preço. Quem quiser levar o produto, terá que pagar um pouco mais, afinal, não tem para todo mundo. Em função disso, o preço sofrerá aumento na semana seguinte, e assim por diante nas semanas subsequentes, resultando naquilo que nós chamamos de inflação. Eu vivi num tempo em que a inflação era muito grande, e quem sabe muitos dos que estão nos acompanhando viveram esse tempo, que foi assim até meados da década de 90. E nós sofrimos muito com isto. A inflação corroía tremendamente o salário do trabalhador. Hoje a inflação ela não é tão significativa quanto o passado, mas eu quero lhe chamar a atenção de que a inflação existe, ela está aí e nós temos que ficar atentos. Uma pequena variação na inflação pode influenciar o mercado de uma forma geral e nós devemos ficar atentos. Sempre que ouvimos falar de aumento da inflação, isso pode influenciar inclusive nos seus investimentos. Bom, a inflação ela é computada em uma série de produtos adquiridos pelas famílias, a cada semana ou a cada mês e de acordo com a renda. Por isso, são conferidos pesos entre as diversas categorias de preços para aferir a taxa de inflação. Com o aumento do preço dos produtos, as pessoas passam a poder comprar menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro, ou seja, a população perde o que chamamos de poder aquisitivo, o poder de adquirir os produtos. E qual é o resultado disso? As empresas vendem menos, têm lucros menores. Como ninguém gosta de ter menos dinheiro no bolso ou em caixa, as empresas reduzem seus gastos e, por isso, cortam despesas em geral, inclusive com folha de pagamento, com seus funcionários. Um prejuízo muito grave gerado indiretamente pela inflação. Como podemos ver, a inflação ela exerce um fator preponderante dentro da economia. E é por isso que o governo procura regular a inflação, controlar a inflação para manter a economia equilibrada e
e não gerar aquilo que chamamos de recessão, quando a produtividade cai e afeta todas as pessoas, inclusive o índice de desemprego. Já houve épocas em que a inflação era tanta que as pessoas eram obrigadas a estocar alimentos no armário de casa. Eu já fiz isso também. Isso porque o preço dos produtos subia diariamente, isso mesmo, todos os dias. Existiam aquelas máquinas de remarcar preço, né? E quem esperava alguns dias depois de receber o salário para fazer as compras no supermercado, saía de lá com menos sacolas do que se tivesse ido antes. Nós temos que agradecer porque a nossa inflação está controlada. Mas, como eu disse, vamos ficar atentos. Eu quero mencionar um outro ponto importante, que é a chamada taxa de juros. É outro termo muito usado no dia a dia. Para facilitar, imagine que o juro, facilitar o entendimento, imagine que o juro é o preço do dinheiro no tempo. Ou seja, se alguém falar para você hoje que há 5 anos comprou algo no valor de R$100, para saber que valor seria este bem ou este imóvel atualmente, é preciso fazer as contas, incluindo os juros de todos esses meses, entre hoje e o mês em que a pessoa fez aquela compra. Por isso, a taxa de juros representa aquilo que chamamos do custo do dinheiro no mercado, e é o Banco Central do Brasil que estabelece periodicamente a taxa de juros básica nacional, que é a famosa taxa Selic. Quando essa taxa está alta, é sinônimo de falta de dinheiro no mercado, ou que o governo quer que as pessoas deixem de comprar produtos. Se a inflação está alta, o governo pode aumentar os juros. As pessoas fogem do crediário e começam a comprar menos. As fábricas, por sua vez, para não perder clientes, evitam reajustar preços e até concedem descontos. Daí, a inflação tende a cair. Ao contrário, quando está baixa, é porque está sobrando dinheiro. A taxa de juros é uma das mais importantes ferramentas da política monetária. Ela vai influenciar todo o mercado financeiro em geral. Inclusive, vai influenciar também as suas aplicações. Nós vamos ter agora um rápido intervalo e nós vamos voltar falando desse assunto. Parece um pouco técnico, mas é muito importante. Vamos falar no próximo bloco sobre políticas de rendas e política fiscal. Fique conosco porque nós voltamos bem rápido. Já estamos de volta com o programa Saldo Extra. Hoje estamos falando de um assunto um tanto técnico. Estamos falando sobre mercado financeiro. É entender um pouco da dinâmica do mercado financeiro. Eu já disse aqui e quero repetir que este assunto é muito importante na administração financeira da nossa vida. E olha, não importa o tamanho do seu salário, não importa se você tem dinheiro aplicado, o mercado financeiro vai influenciar no seu trabalho, no seu emprego, vai influenciar no seu salário, vai influenciar no dissídio da categoria daquilo que você trabalha. Então é importante que você conheça essas informações que estamos trazendo aqui, que vai ajudar a sua vida. Eu quero inclusive dizer o seguinte: se a gente passou a informação aqui muito rápido, reveja o programa no nosso blog, novotempo.com/saldoextra. E se alguma coisa não ficou claro, coloque lá a sua pergunta e nós teremos o prazer de respondê-la aqui no nosso programa. Se você quiser mandar a sua pergunta por e-mail, está aí o nosso e-mail, saldoextra@novotempo.org.br. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que nós falaríamos aqui sobre política de rendas e política fiscal. Primeiramente, quero dizer que a política de rendas é a parte da economia que acompanha o comportamento dos salários e o poder aquisitivo. Você se lembra quando falamos anteriormente sobre o poder aquisitivo? Pois é, ele significa o poder de compra do salário da população. Existem duas denominações para os salários: aquilo que chamamos de salário nominal, que é o valor total do salário, e o salário real, que é aquele salário que será capaz de pagar depois que descontada a inflação do período. É por isso que o governo precisa ficar de olho na renda da população. A inflação do país tira o poder de compra dos trabalhadores. O salário mínimo, que serve de base para empregados e empregadores, é regulado exatamente pelo governo federal. Já a principal função da política fiscal
é arrecadar dinheiro para oferecer serviços à população, como saúde, educação, transporte, limpeza, iluminação, segurança e muitos outros. Trata-se de um conjunto de regras utilizadas para administrar o dinheiro público. E vamos falar um pouquinho de como isso funciona. O orçamento público é o principal instrumento dessa política. Ele representa todo o dinheiro que entrou e saiu das contas públicas, através dos impostos, e o modo como isso será administrado. Quem elabora esse orçamento é o Poder Executivo e quem aprova é o Poder Legislativo. Como todo orçamento, desde o público até o nosso orçamento familiar, orçamento doméstico, esse é dividido entre receita e despesa. A receita do governo, como eu já disse aqui, é gerada pelos impostos, pelas taxas, as tributações e as despesas, além da folha de pagamento de todo o funcionalismo público, os projetos sociais do governo. Em tese, o governo só pode gastar o dinheiro público se houver autorização da população, que é representada pelo Poder Legislativo. Porém, em geral, o governo gasta mais do que arrecada. Esse não é um privilégio só dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. As grandes potências também vivem esse problema. E o que este fato do governo gastar mais do que recebe gera? A chamada crise fiscal. Isso ocorre quando o Estado não consegue organizar adequadamente as despesas e receitas, criando os déficits, ou seja, saldos negativos. Um dos fatores que prejudica a arrecadação, por exemplo, é a chamada sonegação fiscal, que a Receita Federal procura combater. No Brasil, apesar do déficit elevado, o governo vem implementando medidas para uma melhor administração da dívida pública. Para isso, está tentando reduzir gastos e aumentar a receita. Eu quero aqui fazer uma observação. Você que está me ouvindo é um cristão. Eu tenho certeza de que você aprecia a palavra de Deus. Os programas da TV Novo Tempo, eles destinam-se a todas as pessoas, independente da sua religião. Mas nós aqui defendemos valores sociais. Falamos sobre a família, falamos sobre o casamento, educação de filhos, falamos de assuntos que envolvem a vida em geral, como a saúde, coisas para o nosso bem-estar. Mas já que estamos falando de inflação, de governo, de impostos, eu quero dizer que sonegar impostos não é a atitude correta de um cristão, daquele que preza pelos valores. Porque a sonegação fiscal, ela gera mais sonegação. E às vezes as pessoas justificam o fato de que sonegam impostos porque os serviços que deveriam ser gerados por ele através do governo não chegam até a população. Mas isso não vai resolver o problema. Sonegação fiscal é um erro. Nós não podemos reclamar, às vezes, quando fala-se em corrupção do governo, se estamos sonegando, porque estamos cometendo o mesmo erro. E eu vou dizer uma coisa para todos vocês. A sonegação fiscal não vai trazer benefício financeiro na vida de ninguém. Ninguém vai ficar mais rico por isso. Ninguém vai ter mais qualidade de vida por isso. Então, cabe a nós, que somos cristãos, cabe a nós, que zelamos por uma sociedade justa, fazer a nossa parte, agir com dignidade e dar um bom exemplo. E para finalizar aquilo que estamos falando hoje sobre mercado financeiro, nós não poderíamos deixar de falar de uma coisa importante, que se chama PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. O governo, por meio do PIB, que significa tudo aquilo que é produzido dentro do país, calcula a soma de todos os bens, de todos os produtos, de todo o serviço em um certo período de tempo. Dessa forma, é possível medir a atividade econômica do país, isto é, medir a riqueza do país. Quem faz esse cálculo é o conhecido Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o tão famoso IBGE, que também mede a renda per capita do país, que é a quantia de dinheiro que cabe a cada cidadão naquele período. Eu quero fazer mais um comentário aqui sobre renda per capita. Teoricamente, a renda per capita, como eu dissemos aqui, é a parte de cada cidadão brasileiro. É a renda média, considerando tudo que é toda a riqueza do país, dividindo, então, pelo número de cidadãos. Se nós fôssemos considerar a renda per capita do Brasil, certamente nós teríamos, de uma forma geral, toda a população um pouquinho melhor de qualidade de vida. Mas não é isso que acontece. Temos regiões do Brasil onde existe muita pobreza,
ainda existe fome, ainda existe miséria. Por quê? Porque é um problema que acontece nos países subdesenvolvidos e nos países em desenvolvimento, que é a chamada má distribuição da renda. Alguns ganham muitos e outros, na grande maioria, ganham bem menos. É claro que a responsabilidade de tentar regular isto é do governo federal. Mas eu estou aqui, gostaria de fazer apenas um comentário, que tanto eu como você podemos ajudar a diminuir essa injustiça social. Não ficar apenas entendendo que o governo vai resolver o problema dos pobres, mas nós podemos ajudar. Se você tem uma renda, uma qualidade de vida um pouco melhor, coloque no seu orçamento um percentual para ajudar os mais necessitados. Aonde você mora na sua região, ou enviar para outras regiões. Existem instituições sérias que fazem um trabalho assistencial grandioso. Nós aqui no Novo Tempo promovemos, por exemplo, o trabalho da ADRA, que ajuda comunidades carentes, e nós estaremos fazendo a nossa parte para diminuir a injustiça social. E o que estaremos fazendo? Nada mais do que exercitar o amor de Deus. Esse foi o apelo do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Hoje aprendemos um pouco sobre a dinâmica do mercado financeiro. É importante estarmos por dentro de tudo aquilo que acontece, que passa nos noticiários, aquilo que nós somos informados, de como o governo irá fixar as taxas, afetar a inflação, para que possamos, na medida do possível, ficar dentro do nosso orçamento planejado, para que nossa renda não seja abalada. Eu quero terminar o programa de hoje como nós começamos, lendo um texto da Bíblia. Esse texto encontra-se lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Aqui no capítulo 6 de Mateus, encontra-se parte de um dos discursos mais famosos e mais conhecidos do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o Sermão da Montanha. Encontramos aqui lições práticas para a nossa vida. Jesus estava começando o seu ministério e o relato bíblico nos diz que uma multidão de pessoas veio ao encontro de Jesus Cristo. Ali estavam pessoas que estavam passando por muitas necessidades. Quem sabe estavam passando por problemas de saúde, problemas familiares, e eu acredito também que existiam pessoas passando por problemas financeiros. Quem sabe estavam sem trabalho, estavam sem emprego e foram ao encontro de Jesus, sabendo que Ele operava milagres, que Ele estava levando boas novas, quem sabe atrás de uma palavra de esperança, ou que Jesus realizasse um milagre em suas vidas. Eu imagino que Jesus deva ter sentido o desejo de solucionar o problema de todas aquelas pessoas, realizar ali um grande milagre. Mas Jesus tinha algo mais a fazer. E Jesus disse palavras preciosas que eu gostaria de repetir com vocês. Entre elas, o que nós encontramos no capítulo 6 de Mateus, nos versos 19 a 21, que a palavra de Deus diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. E ele continua: Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essas palavras Jesus disse para todas aquelas pessoas que, quem sabe, estavam preocupadas e ansiosas com a sua vida material. Jesus tinha algo muito mais precioso a dar a elas do que aspectos temporais desta vida. Jesus queria falar para elas da eternidade do reino de Deus. Esta é a mensagem que queremos deixar no saldo extra de hoje. Nós estamos aqui promovendo a estabilidade financeira da família, viver com dignidade e ter um conforto. Deus deseja o bem-estar material dos seus filhos. Se nós tivermos um bem-estar material, certamente iremos viver bem com a nossa família. Quantos lares já foram destruídos por problemas materiais? E se nós também tivermos uma estabilidade material, poderemos ajudar o nosso próximo, como eu já falei, diminuir a injustiça social. Mas nós não podemos entender que essas coisas devem ser prioridades em nossa vida. Vamos nos lembrar do conselho de Jesus Cristo. Devemos sim administrar bem a nossa vida para viver aqui com dignidade. Mas os maiores tesouros a serem guardados são aqueles tesouros que iremos guardar para a eternidade, que é a nossa salvação, a minha salvação, da minha esposa e da minha filha, que eu tanto amo, e todos os meus amigos e queridos que eu quero estar no céu com eles. Nunca se esqueça disso.
lembre-se dessas palavras, lembre-se do conselho de Jesus Cristo. Administre bem a sua vida, mas conduza a sua família para o reino celestial. Nosso desejo é que Deus lhe dê esta grande bênção e que a sua vida financeira e a sua vida material possa ser uma bênção nas mãos de Deus para promover a sua obra, o amor ao próximo aqui nesta terra. Nós nos despedimos, eu lhe mando o meu abraço e quero lhe convidar para que estejamos juntos no próximo programa Saldo Extra. Até lá!